Sejam bem-vindos. Este é um vídeo, é parte do material do seminário sobre lições aprendidas, derramamento de óleo 2019-2020. Me chamo Marcelo Amorim, sou analista ambiental do IBAMA, estou lotado na coordenação geral de emergências ambientais do IBAMA, no edifício sede em Brasília. Relaxem e aproveitem esta videoaula. Vou deixar aqui disponibilizado. Neste vídeo, eu vou tratar dos resultados do questionário online realizado sobre lições apreendidas, derramamento de óleo de 2019-2020. Antes de iniciarmos a apresentação, é importante todos estarem acostumados com alguns termos, como, por exemplo, decreto do PNC. A partir do momento, eu vou usar somente decreto PNC. O que é o decreto PNC? É o decreto 8.127, de 22 de outubro de 2013, que instituiu o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob jurisdição nacional. Quando eu tratar de agora em diante de PNC, naturalmente estarei falando do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluições por Óleo em Águas sob jurisdição nacional, que é o decreto que eu falei anteriormente. Quando eu usar o termo GAA, eu estou falando do Grupo de Acompanhamento e Avaliação, que é composto por representantes da ANP, IBAMA e Marinha do Brasil, que é um grupo criado pelo decreto do PNC. Quando eu falar do termo SCI, eu estou tratando do Sistema de Comando de Incidente, que vem do inglês Incident Command System, que é uma ferramenta padronizada para a gestão de incidentes que prevê o uso de estrutura organizacional de forma integrada entre diversas instituições. Então, o objetivo dessas lições aprendidas é avaliar o trabalho desenvolvido por essas instituições públicas durante a resposta ao incidente, né, visando identificar quais os desafios que foram encontrados e quais as oportunidades de melhoria no âmbito do Plano Nacional do PNC, Plano Nacional de Contingência. Qual a metodologia? Foram elaborados formulários de perguntas e respostas, utilizando o software da Microsoft Form, e atribuídos links a grupos de comunicação eletrônica do GAA, por exemplo, utilizando o WhatsApp. Os links ficaram disponíveis de 19/11/2019 até 20/4 de 2020 para respostas. Quais eram as perguntas desse formulário? Qual o setor que você atuou ou atua como respondedor? Qual a sua instituição? Cite 3 pontos positivos principais da atuação do governo neste evento. Cite 3 pontos negativos principais da atuação do governo neste evento. Quais lições aprendidas nesse evento que você entende que são importantes para serem incorporadas em eventos semelhantes no futuro? Indique ações concretas e objetivas. E escreva alguns comentários gerais ou outras sugestões. No total, foram preenchidos 150 formulários. Desses, 88 eram servidores do IBAMA, 21 do ICMBio, 21 da Marinha do Brasil, 7 da ANP, 7 da Defesa Civil e 6 de instituições diversas. Para entendermos o perfil desses participantes, 44 desses participantes eram pessoas que atuaram como respondedores junto ao GA, na coordenação. 32 dos que responderam aos formulários trabalharam nas capitanias dos portos, que era a coordenação operacional local. E 74 eram servidores que atuaram diretamente no campo. Os resultados foram organizados em categorias. Então, aqui vamos apresentar os pontos positivos. Como pontos positivos, temos aí o êxito de resposta bastante acentuado, onde tinham relatos como a eficiência na mobilização das instituições, a rapidez na resposta aos acidentes e a organização dessa resposta. Com relação ao item coordenação ao GA, foram muitos os comentários e fez necessário dividir esse em 3 subitens, que é o SCI, a comunicação e articulação, integração e interação. Esse item vai ser discutido no próximo slide. No que diz respeito a pontos positivos de dedicação e compromisso, se usou muito o termo de empenho, de comprometimento, de disponibilidade, da força de vontade, do profissionalismo de todos aqueles que estavam trabalhando como respondedores. No que diz respeito
ao item disponibilidade de recursos, foi visto como forma positiva que haviam recursos disponíveis. Não há aí uma especificação de quais são esses recursos, mas, de uma forma geral, foi colocado que haviam recursos humanos, viaturas, aeronaves e infraestruturas e EPIs disponibilizados. No item conhecimento e capacitação, as manifestações foram no sentido de que houve reconhecimento de que atores que estavam trabalhando no tema tinham conhecimento para atuar em resposta a acidentes. E foi visto muito bons olhos a utilização de apoio externo, como, por exemplo, especialistas internacionais, consultores e apoio de universidades. No item gestão de resíduos, foram feitos comentários no sentido de que foram boas as coletas, o monitoramento, o transporte e a destinação do produto. Nesse item outros, não há condição de colocar uma categoria especial por ser muito genérico, como, por exemplo, ter resposta do tipo não temos nada a comentar, não tem nada positivo a falar, ou mesmo elogiando uma ou outra instituição em especial. Como eu falei anteriormente, a coordenação pelo GA foi necessário dividir em 3 subcategorias. Então, na subcategoria articulação, integração e interação, o que se percebeu como as manifestações foram que a cooperação entre as instituições que atuaram na resposta foram muito positiva. A relação da participação, a atuação e a cooperação entre órgãos do Estado, órgãos do município, de prefeitura e da sociedade civil na resposta. No que diz respeito ao SCI, Sistema de Comando de Incidente, houve bastante manifestações com elogio à ferramenta, demonstrando que é uma ferramenta importante na gestão e demonstrando de que ela auxiliou bastante na logística do desenvolvimento do acidente. No que diz respeito à comunicação, as manifestações foram no sentido de que entendeu-se que houve uma orientação com relação aos riscos do acidente para a população, houve uma comunicação transparente das instituições para com a sociedade e houve uma divulgação dos trabalhos realizados pelos órgãos envolvidos na resposta. Como pontos negativos, e como foi o caso anterior, a coordenação pelo GA também dividido em 3 subitens, que será discutido no próximo slide. Outro ponto negativo chamado a atenção foi a demora no acionamento do PNC. A demora no reconhecimento da gravidade, na falta de políticas públicas direcionadas para eventos dessa natureza, falta de suporte econômico, falta de apoio local, falta na identificação de formas de ajudar as comunidades afetadas, como, por exemplo, a comunidade de pescadores. Com relação à disponibilização de recursos, há manifestação dizendo que sim, houve falta de materiais humanos, humanos, financeiros e equipamentos, houve morosidade nessa distribuição, houve morosidade ou demora na entrega de EPIs, e houve, inclusive, manifestação no sentido da gestão inadequada do que havia disponibilizado. Outro ponto negativo trata da identificação do agente poluidor, da dificuldade de identificar a origem do óleo, da dificuldade de identificar quem é o agente poluidor, inclusive também de realizar análises laboratoriais de amostras coletadas, como, por exemplo, amostras de água, de óleo ou mesmo de organismo. Outro item chamado atenção como ponto negativo foi a questão do conhecimento e capacitação no que diz respeito de que as manifestações entenderam que não haviam pessoas em quantidade suficiente e com conhecimento para serem respondedores a um acidente com óleo, principalmente no sentido a pessoas que trabalharam no campo, que não tinham capacidade de diagnosticar uma situação em campo, de apresentar uma solução, que são pessoas que não tinham conhecimento do que se trata de um plano de emergência ou mesmo que é um plano de área. E mesmo também falando alguns comentários sobre a falta de capacitação para os voluntários. Outro item negativo que chama atenção é a interferência política. Entendeu-se que essa interferência política no desenvolvimento do trabalho do GA, ou mesmo interferência decorrente de demandas judiciais, de alguma forma atrapalharam o andamento dos trabalhos do GA. Com relação a resíduos, houve manifestação de pontos negativos, de que houve problemas tanto na coleta como na destinação final, quanto no armazenamento. Da mesma forma do anterior, o outro são manifestações genéricas que deram dificuldade de colocá-las numa categoria em especial.
Da mesma forma anterior, então, o GAA foi dividido em três subcategorias, para os pontos negativos também, e que no diz respeito a pontos negativos, o SCI em nenhum momento se colocou como um instrumento negativo. Os pontos negativos apresentados aqui são pontos negativos do seu uso, de falta de conhecimento do uso da ferramenta, do não uso adequado da ferramenta para aqueles que conheciam, como, por exemplo, a ausência do ciclo P, com reuniões de planejamento e outras reuniões, conflitos entre funções do SCI e operacionalização de alguns setores, como, por exemplo, a organização documental. No que diz respeito à articulação, integração e interação, os pontos negativos que mais chamaram a atenção foi a dificuldade dos diálogos entre as instituições atuantes, a ausência de articulação, de coordenação e de apoio, chamando a atenção de que sentiram falta de apoio do governo federal com relação aos entes estaduais, municipais, com relação às organizações não governamentais, a dificuldade de comunicação entre o GAA e as equipes de campo. Agora, uma análise crítica comparando esses pontos positivos e negativos observados nessas lições aprendidas desse formulário online. Observa-se aqui, como ponto positivo, a questão de êxito. Né? Você observa que o ponto positivo está bem acentuado, foi o que teve maior pontuação, e nenhuma pontuação no sentido de ponto negativo, né? De zero. O que a gente pode inferir dessa situação? Isso demonstra que houve, por parte dos respondedores, houve uma satisfação, né, das instituições que participaram, das pessoas que participaram como respondedores, no resultado dos seus trabalhos e no alcance dos objetivos imaginados. Com relação à coordenação pelo GAA, e aí temos, da forma positiva como negativa, tratar os pontos de forma distintas. Aqui, na aplicação do SCI, nós temos pontos positivos menores do que os pontos negativos. Apesar dos pontos negativos estarem maiores, como eu falei anteriormente, os pontos negativos são muito mais de desconhecer o uso da ferramenta, de querer poder, falta de conhecimento técnico para utilizar, ela não está de fácil aplicação para todos que estavam presentes como respondedores, mas reconhecendo sim que ela é uma ferramenta excelente para a gestão do evento. Com relação à articulação, integração e interação, o que se observa é que há elogios, né, você vai ver que com relação a pontos positivos e negativos ficou quase empate, há elogios dessa importância de trabalhar de forma articulada e integrada, mas houve um reconhecimento de que o desenvolvimento desse trabalho entre as instituições foi muito difícil de ser executado. Com relação à comunicação, observa-se que o ponto negativo é o dobro de ponto positivo. Daí, então, isso merece uma atenção, porque indica que há uma necessidade de melhoria nessa comunicação e, pelas manifestações, a gente percebe principalmente da comunicação do trabalho realizado para com a sociedade, no geral, a respeito disso. Com relação à demora do atendimento do PNC, nós temos aqui 72 pontos negativos, o que a gente pode inferir dessa pontuação, que é necessário realizar uma revisão no decreto do PNC, buscando maior precisão e agilidade nessa tomada de decisão, né? Deixar mais claro como é o acionamento de forma ágil, de ser algo que não seja problema num caso futuro. Quanto à disponibilidade de recursos, observamos que os pontos negativos são o dobro dos pontos positivos, né? Então, a sensação que se tem no geral de que sentiu-se carência de recursos humanos, materiais e financeiros. Mas é interessante levantar aqui o ponto de que os principais respondedores desse item são pessoas que estavam em campo, o que a gente pode inferir que talvez houvesse recursos humanos, financeiros e de equipamentos suficientes, contudo, não estava chegando a quem estava em atividade de campo. Então, é algo a ser melhorado, pelo menos para o caso venha acontecer algo similar nesse sentido. Quanto a conhecimento e capacitação, os comentários positivos indicam aspectos de que há
qualificação e importância dos especialistas, né, consultores internacionais, especialistas brasileiros e de universidades que participaram, né? E os pontos negativos de que deveria ter um grupo maior de pessoas com esse conhecimento, portanto, devendo haver aí uma capacitação para futuras situações como essa. E o ponto aqui de dedicação e compromisso, a gente verifica que são pontos positivos somente, né? 43 pontos positivos, o que deixa, o resultado indica, né, que há um reconhecimento de que houve um comprometimento, houve uma dedicação, houve um empenho das instituições que participaram da resposta. O item resíduos, gestão de resíduos, ele é pouco expressivo, poucas pontuações, né? Mas, de qualquer forma, os pontos negativos estão superiores ao ponto positivo, o que requer uma melhoria do que diz respeito no futuro de identificação, coleta, armazenamento e destinação desses produtos. Há mesmo item para a questão de interferência política e jurídica, demonstrando que há uma necessidade, numa situação futura, de se ter uma equipe especializada somente para tratar desse tema. Portanto, concluindo aqui o trabalho, o que nós podemos, de uma forma resumida, chamar a atenção, que é positivo, que se pode concluir desse trabalho, dessa resultado, dessas lições aprendidas, desse formulário online passado para os respondedores. Os pontos positivos demonstram que houve uma manifestação bastante favorável de quem trabalhou no desenvolvimento do trabalho, que eles se sentiram que os objetivos foram alcançados. Os pontos negativos demonstram principalmente a dificuldade de desenvolver o trabalho por causa dessa dificuldade de interagir entre as diversas instituições que faziam parte como respondedores. E dá uma necessidade também de uma melhor estratégia de comunicação entre o GA e a sociedade. Daí, colocamos aqui como um ponto de destaque que há uma comunicação social, há uma necessidade de aprimoramento, criando um plano de comunicação para acidentes. Quanto ao sistema de comando de acidentes, há necessidade de aprimoramento e melhoria do uso do SI e, naturalmente, uma realização de capacitação visando efetivar esse uso para todos os que são respondedores em casos de acidentes similares. Quanto à revisão do PNC, ficou claro que é necessidade de fazer a revisão do decreto 8.127 de 2013, principalmente no ponto de diz respeito ao acionamento do PNC e, logicamente, a revisão do plano, do manual do PNC. E quanto à gestão em si, há uma necessidade de capacitar para ter mais pessoas que entendam de resposta a acidente de óleo e a melhoria no que diz sentido a recursos disponibilizados, recursos financeiros, humanos e etc. Assim, eu finalizo a apresentação. Agradeço a atenção de todos, espero ter despertado em vocês a atenção para o tema, informo que há essa pesquisa está disponível de forma integral para todos que tenham curiosidade de pesquisá-la. Muito obrigado e que todos tenham um bom proveito para o seminário de derramamento de óleo, lições aprendidas 2019-2020. Muito obrigado.